Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías 54 e o 6. Isaías 54 e o 6. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 2 louvores para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Amém, meus irmãos? Isaías 54 e o 6. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando Ele chamou eu e você era uma mulher triste de espírito, uma mulher desamparada, oh aleluia, desprezada. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus está mudando a minha tua história. Deus está mudando o teu cenário. De mulher triste, de mulher desamparada para mulher amparada. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está parando a minha você. Oh, aleluia. Porque Deus está escrevendo uma nova história na tua vida, meus irmãos. Porque o velho ficou para trás na tua vida. Que nessa tarde você não olhe mais para trás. Só olhe somente para o alvo, que é o Senhor. Oh, aleluia. Porque a mulher desamparada, meus irmãos, a partir de hoje não vai ser mais desamparada, não. Porque nessa tarde Deus está parando a minha você. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque chega de tristeza na tua vida. Chega de angústia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está tirando toda a angústia de mim e de você. Deus está tirando toda a tristeza de mim e de você. Porque Ele está escrevendo uma nova história na tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque nunca mais, meus irmãos, vão chamar você desamparada. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está parando a minha você. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Oh, aleluia. Porque Ele é fiel, meus irmãos. E nunca mais, meus irmãos, vão chamar você desamparada. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está escrevendo uma linda história na minha, na tua vida. Oh, aleluia. Porque foi muito desprezo, meus irmãos. Né? Foi muita humilhação. Mas acabou, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado. E tudo que você passou foi permissão de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Mas que você se prepare, meus irmãos, para viver o novo da parte de Deus. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está mudando a minha tua história. Deus está escrevendo uma linda história na minha e na tua vida. Que você esqueça o velho, esqueça o que passou, que fez a você sofrer, que fez a você chorar. Porque tudo que fez a você sofrer, meus irmãos, tudo que fez a você chorar foi aprendizado. E testemunho para você contar. E para nos amadurecer, para nos fortalecer. Porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. Todo o sofrimento que você passou não foi em vão, não. Então, que nessa tarde você se prepare para viver o novo de Deus. Porque para viver o propósito, meus irmãos, tem que passar pelo processo. Mas quando você passa pelo processo, que você suporta, você vive o propósito. Porque a promessa de Deus na tua vida é bem maior. Então, que você se prepare para viver o novo de Deus. Porque você passou por tudo e não negou o nome dele. E você passou por tudo e continuou caminhando. E não desistiu. Quando você passa por tudo, meus irmãos, e não desiste, Deus se agrada de mim e de você. E nessa tarde, porque você passou por tudo e não parou, não desistiu, se prepara. Porque tem novidade chegando para mim e para a tua vida. Tem coisa nova chegando para mim e para você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justo. Ele viu que você não parou. Em meias perseguições, em meias calúnias, em meia deformação. Que você mesmo gemendo, mesmo chorando, continuou caminhando. E é por isso que nessa tarde ele vai mudar a minha tua história. Vai escrever uma nova história na tua vida, meus irmãos. Se prepara para viver o novo de Deus. Porque Ele é fiel. Que você esqueça o passado. Esqueça o velho. Para viver o novo de Deus. Porque não tem como você viver o novo de Deus se você se apega ao velho. Você se apega ao passado. Então esqueça o passado. Solte o velho. Para viver o novo de Deus. Que já está tudo preparado para mim e para você. Mas para você viver o novo, tem que deixar o velho. Tem que esquecer o passado. Oh, aleluia. Porque Deus já preparou, meus irmãos, o novo para mim e para você. Deus já preparou a mesa para mim você cantar o hino da vitória. E não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Porque chegou o meu teu tempo. Porque para tudo é um tempo determinado. Tem um tempo que Deus promete e tem um tempo que Ele cumpre. E nessa tarde, meus irmãos, é tarde de Deus cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Porque não vai ser mais adiado, não. Porque você vamos viver o que Deus nos prometeu. Porque não tem ninguém que impeça. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já arrancou todo impedimento do meu teu caminho. Toda pedra de tropeço, toda legião, toda entidade, todo demônio do meu teu caminho. Porque você tem que passar e não tem ninguém que impeça. Porque você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. E você vamos dar nosso lindo testemunho. Dizer o que Deus fez na nossa vida. Porque não tem ninguém que impeça. Porque chegou o meu teu tempo de abrir a boca e falar o que Deus fez na minha tua vida. De testemunhar.
Agradecer a Deus, dar o culto de ação de graça. Porque chegou a minha tua vez. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Não tem ninguém que impeça. Oh, aleluia. Porque quando Deus quer cumprir, meus irmãos, na minha tua vida, não tem ninguém que impeça, não. Porque Deus arranca todo impedimento, todo entulho. Deus arranca tudo, meus irmãos. E quando Deus quer abençoar a você, não tem ninguém que impeça, não. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então que você se prepare para cantar o hino da vitória, para agradecer a Deus, para testemunhar. Dizer que só Ele é Deus, dizer que só Ele é o Senhor. Oh, aleluia. Porque chegou a minha tua vez, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Prepara o culto da vitória, tem resposta aí. Prepare o choro de alegria, tem resposta aí. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Oh, aleluia. Prepare o culto de ação de graça, meus irmãos. Se prepara para testemunhar, para agradecer a Deus, dizer o que Ele fez na minha tua vida. Porque você vamos ter que testemunhar, meus irmãos. Porque não tem ninguém que peça. E quando Deus mandar você dar o nosso testemunho, que você abra a boca. Fala o que Deus fez na minha tua vida. Porque só Ele, meus irmãos, para fazer na minha tua vida. Só Ele para fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque o que para mim, para você é impossível, para Deus não é nada. Mas que você entregue o seu problema para Ele. E descanse e confie. Porque o que você não pode resolver, Ele resolve. Mas que você entregue para Ele e se aquiete. E confie. E descanse. Porque o meu teu problema, para Deus não é nada. Porque quem vai pelejar por mim, por você é Deus. E quando Ele entra na peleja, meus irmãos, é para ganhar. Porque a minha tua peleja já é ganha. A minha tua causa já é ganha. Então descansa teu coração. Aquieta tua alma. Oh, aleluia. Porque é tarde, meus irmãos, de resposta na minha tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo. E Ele não desampara a mim, a você não. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus desamparou a gente. Quando a gente está passando pelas lutas, pelas tempestades, pelo deserto. A gente diz, meu Deus, o Senhor me esqueceu. Esqueceu não, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Mas quando você passa por tudo e suporta, Deus chega para surpreender-me a você. Porque Ele é Deus de surpresa. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então suporta o processo para viver o propósito. Quando você suporta o processo, meus irmãos, você vai viver o propósito. Então suporta, porque Deus está chegando para socorrer-me a você. Deus está chegando para vir ao meu teu encontro. Mas descansa, se aquieta, confia no Deus que tu serve. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque quando Deus entra na peleja, meus irmãos, é para ganhar. Eu nunca vi dizer que Deus entra na peleja para perder. Então deixa Ele guerrear por mim e por você. Deixa Ele resolver a minha e tua peleja. Porque quando Ele entra na peleja, meus irmãos, é para ganhar. Que você só se aquiete, cale, somente cale. Quem vai falar por mim e por você é Deus. Deixa Deus falar por mim e por você. Deixa Deus fazer por mim e por você. Porque a minha peleja é tua, não é minha e tua não. A minha e tua peleja é de Deus. Deixa Ele guerrear por mim e por você. Oh, aleluia! Porque a minha e tua peleja, meus irmãos, já é ganha. A minha e tua causa já é ganha. Descansa teu coração, aquieta tua alma. Porque papai está trabalhando. Não precisa você ver Ele trabalhar não. Porque Ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no oculto. Ele trabalha como Ele quer. Oh, aleluia! Porque Ele que manda, Ele que desmanda. Mas que você confie. Porque muitas das vezes a gente quer ver o trabalho de Deus na nossa vida. Meu Deus, não estou vendo nada acontecer. E precisa você ver? Ele trabalha no oculto. Ele trabalha no silêncio. Mas a vitória é certa. Oh, aleluia! A vitória é certa, meus irmãos. Precisa você ver Deus trabalhando, não. Porque Ele trabalha no oculto. No silêncio. No silêncio Ele neutraliza o inimigo. Para não tocar em mim e você. Porque a fúria do inimigo é grande na tua vida. E no silêncio Deus trabalha por mim e por você. No silêncio Deus neutraliza o inimigo. No silêncio Deus dá livramento para mim e para você que você nem vê. Então se aquiete, descanse e confie em Deus que você serve. Porque Deus Ele trabalha no silêncio. Não precisa você ver não. Porque o que você não vê, Deus Ele vê. O que você não escuta, Deus Ele escuta. Oh, aleluia! E Deus Ele nos livra de todo mal, meus irmãos. Deus dá livramento pra gente que a gente nem vê. Porque Deus acampa os anjos dele ao meu teu redor. Para o inimigo não tocar em mim e você. Porque a fúria é grande, meus irmãos. Se o inimigo pudesse, ele engolia a mim e você vivo. Porque ele não suporta um verdadeiro adorador. Ele não suporta uma mulher de oração. Porque ele conhece. Ele faz de tudo para tirar a minha tua vida. Planeja, arquiteta. Faz de tudo. Mas deixa ele se levantar, meus irmãos. Quanto mais ele se levanta, maior a queda. Porque ele é sujo, ele é encardido. Ele sabe que ele cai, mas ele se levanta. Mas deixa ele se levantar. Porque comigo o teu inimigo, quem trata é Deus.
Deixa Deus tratar do meio do teu inimigo. Deixa na mão de Deus. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deixa os meus e os teus inimigos com Deus. Deixa Deus tratar com cada um. Oh, aleluia. Que você só descanse e se aquete. Porque a minha peleja e tua peleja não é minha e tua. A minha e tua peleja é de Deus. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus guerrear por mim e por você. Porque a minha e tua peleja já é ganha. Só descansa, dorme tranquilo. E se aquieta. Aquieta tua alma. Descansa teu coração. Porque papai está trabalhando ao meu teu favor. E a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através dos louvores também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória. Aleluia. Foram noites intermináveis. Eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não me importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não me importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Oh, glória. Não importa, meus irmãos, o que eu e você sofremos. O que importa é que eu e você sobrevivemos. Então que você descanse e se aquiete. Porque tem coisa boa chegando da parte de Deus para mim e para tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Mas que você só descanse e se aquiete. Vai dormir tranquilo. Porque tem coisa boa chegando de Deus para mim e para tua vida. Oh, glória. Aleluia. Amém, meus irmãos? A irmã Tatiana vai levar mais um para encerrar. Oh, glória. Aleluia. Olhei e enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor, do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a resposta chegou. Desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor, eis que eu faço coisa nova, te dou um rumo novo, te ensino a lutar. Estou removendo este fardo, prossiga para o alvo.
glória. Nunca mais, meus irmãos, vão chamar você desamparado. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está mudando a minha tua história. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Porque Ele é fiel. Oh, glória! Oh, glória! Porque Ele enxergou, meus irmãos, a minha tua dor. Ele viu a minha tua dor. E nessa tarde, meus irmãos, Ele está vindo com resposta para mim, para tua vida. Ele está entrando com providência na tua vida. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Então descansa. Porque nessa tarde, Deus é socorro na minha tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória! Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.